Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma potencialização da venda de put que é muito poderosa. Vou mostrar aqui para vocês, o gráfico, a montagem e os resultados possíveis dessa estrutura e você vai ver que tem casos que ela chega a dar até 15 vezes o valor de uma venda de put tradicional. Então é uma estrutura que pode ser muito poderosa se bem usada. Então hoje a gente vai entender exatamente como isso funciona. Fica comigo até o final que esse vídeo tá bem completinho, bem interessante. Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma estrutura de potencialização. Essa é uma das classes de estruturas que a gente estuda lá no curso Aprenda Operações Estruturadas e hoje eu vou trazer um exemplo de potencialização muitíssimo poderosa aqui para vocês. Vocês vão ver aqui nas simulações que a gente vai fazer que esse tipo de potencialização pode até multiplicar por 13 vezes o valor que você receberia numa venda de put tradicional. Então, uma potencialização muito poderosa. A gente vai ver a montagem, vai ver o gráfico de payoff, vai ver também, recomendações ali de momentos em que você deveria estar pensando em montar esse tipo de potencialização, prós, contras, quando que ela dá certo, enfim. O vídeo tá bem completinho. Se eu fosse você, eu já deixaria um like aqui agora e ficaria até o final do vídeo para entender tudo sobre como isso funciona. Inclusive, geralmente eu peço para deixar o like agora no início, porque muita gente assiste o vídeo, gosta do vídeo, mas esquece de deixar o like, né? Então, faz isso agora, e aí se você não gostar do vídeo, você tira o like, me xinga aí no comentário, faz o que você quiser, mas faz isso agora pra gente não esquecer durante o vídeo, beleza? É muito importante aqui pro canal, então se você quiser contribuir e me ajudar, deixa um like aqui, por favor. E no vídeo de hoje eu vou assumir que você já entende mais ou menos as operações básicas, né? Como funciona uma venda de put, como funciona uma travinha de alta, coisas básicas do mundo das opções. Eu vou fazer isso para dar um pouquinho de celeridade no vídeo, porque se a gente for começar do zero absoluto, aí demora um pouquinho mais. Se você quiser aprender do zero absoluto, eu vou te recomendar que entre lá no meu curso, que a gente vai desde o que é uma opção e aí passa por operações básicas, potencializações, operações de nova função, um curso bem completo. Inclusive eu tenho um aviso mais tarde sobre isso. Mas vamos começar direto no assunto do vídeo. A potencialização que nós vamos falar aqui é conhecida como Seagull, ou gaivota em português, seria a tradução mais próxima aí disso. E ela consiste em você fazer uma venda de put e utilizar o prêmio dessa venda de put para montar travas de alta com calls, ok? Então você vai vender a put, receber o prêmio, vai pegar esse prêmio que você arrancou do mercado e vai fazer travas de alta com calls. Só pela descrição da estrutura, você que é meu aluno já deve ter imaginado um monte de coisas, né? Primeiro, se tem uma venda de put solta, é porque você vai precisar ter dinheiro em garantia para assumir as ações caso elas caiam, certo? É assim que a gente opera, sem alavancagem. Então, a primeira coisa é essa, você vai precisar de uma garantia, geralmente lá em renda fixa, num CDB ou num ETF de renda fixa, para poder cobrir, a compra dessas ações caso a ação caia muito. E se você também está estudando lá dentro do meu curso, você já sabe que tem uma trava de alta com calls aqui. Então, essa estrutura vai ganhar quando a ação subir, porque a venda de put viraria pó numa alta e a trava de alta daria lucro máximo. Então, numa alta, essa estrutura prospera. Na queda, a trava vira pó e a put dá exercício, então você teria que assumir uma ação. Então veja que depois de começar a estudar opções, simplesmente pela descrição da estrutura, você já consegue imaginar quais são os cenários em que ela vai funcionar ou não. Bom, e eu trouxe aqui dois exemplos de Seagull, uma um pouco mais conservadora e uma um pouco mais raiz, digamos assim, um pouco mais volátil, mais agressiva, para a gente ver o comportamento dessa estrutura. Então, vamos começar indo aqui diretamente para minha tela, para a gente poder ver isso, como funciona na prática. Eu já deixei montado aqui para fins desse vídeo essa Seagull aqui na tela, tá? Então hoje é dia 15/5 que eu tô gravando. Quando eu montei essa Seagull aqui, ó, a gente tá fazendo em Petro 4, vocês estão vendo aí meu mouse, Passando aqui, ó, ativo é Petro 4 e o preço da ação estava R$ 31,71. Hoje é dia 15/5, como eu falei, beleza? Então, eu montei essa estrutura nessas condições. E o que a gente vai fazer aqui? Como eu falei, uma venda de put, que é essa primeira linha aqui da nossa estrutura, onde eu estou passando o mouse, e depois uma montagem de trava de altas com calls. Como que é uma trava de alta com call? Você compra a call mais cara e vende a call mais barata, beleza? E se você for olhar aqui, a gente usou 1000 puts aqui para fazer a venda, que é uma quantidade
meio padrão aqui pra gente fazer o vídeo, né? E com essas 1000 puts a gente recebeu um prêmio. Eu peguei todo esse prêmio e investi em travas de alta com calls. Me foi permitido com esse prêmio fazer 3.000 travas de alta com calls, porque eu recebi R$770 e gastei aqui 780 fazendo essas 3.000 travas. Ou seja, eu paguei R$10 para montar essa estrutura, né? Praticamente no 0 a 0. Aqui embaixo vocês vão ver o gráfico de payoff, né? Eu vou até botar em tela cheia aqui. O que acontece? A ação tá lá 31,71 e a gente vendeu uma put aqui do 31,76, beleza? Então abaixo de 31,76, a consequência que você vai ter aqui é que você vai ter que assumir a ação. Beleza? Por isso que é essa linha para baixo aqui, né? À medida que a ação vai caindo, você tem que assumir essa ação por 31,76. Ela está mais barata do que isso. Então, você teria um prejuízo ali, né? Mas a gente sabe que essa operação continua, né? Se você assume a ação, você bota a ação na carteira, você já acredita que essa ação está barata, isso é uma premissa muito importante, e você simplesmente encarteirou aquela ação naquele preço e não vai realizar esse prejuízo que está em aberto lá na sua conta agora, né? Você vai esperar a ação subir e se recuperar porque você acha que a ação está barata e acredita na empresa, beleza? Então esse é um ponto. Entre esse intervalo aqui do 31,76 até o 32,76, que é o strike da call comprada, essa operação fica no 0 a 0. Por quê? Porque a put vira pó, afinal a ação está acima de 31,76, que é o strike da put, e todas as calls viram pó também, porque a ação está abaixo do strike das calls. Então tudo virou pó, você gastou R$10 para entrar, você teve R$10 de prejuízo, tá? Então nessa faixa aqui a gente sai no 0 a 0, basicamente. Tá? O que começa a acontecer quando a ação começa a subir direito? Né? Passa dos 32,76. Essa primeira call aqui começa a ficar dentro do dinheiro e dar exercício. Então você começa a ter lucro, porque no dia do vencimento, essa call aqui vai valer alguma coisa. Beleza? E se ela ultrapassar lá o strike vendido da call, que é o strike da trava, o seu lucro é travado, ou seja, você chega no máximo do lucro que você pode ter ali. No caso dessa estrutura, vocês estão vendo aí, é de R$3.000, né? R$2.990, ou seja, um lucro bastante alto, dado que você colocou R$10 nessa operação. Se você for calcular dessa forma, seria um lucro ali, como você está vendo no quadrinho, de 29.900%, né? Mas esse é um lucro muito absurdo, né? Na verdade, quando a gente tem uma venda de put, a gente não calcula o lucro dessa forma, a gente calcula em cima do notional, que é basicamente o dinheiro que você colocou em risco, né? No caso dessa estrutura, foi de R$31.760, que é o notional da estrutura que você montou. Então você teria 3.000 de lucro, basicamente ali em cima de 31.700. Isso vai dar ali quase 10%, não é? De lucro, quase 10% de lucro utilizando essa estrutura. E tem mais um ponto. Esses R$31.000 estarão na renda fixa SMA. Então, caso a estrutura dê certo, você ganhou a renda fixa, né? Que a sua garantia estava em renda fixa, e ganhou mais esses quase 10% também, beleza? Então você teve esses dois ganhos, não precisou assumir a ação, ganhou com a alta dela e finalizou a operação. Só pela descrição também dessa estrutura, eu imagino que você já esteja imaginando qual que é o melhor cenário para montar uma estrutura assim. O melhor cenário é num fundo, certo? Então a ação já despencou, caiu, tá lá num fundo e você acredita que ela vai dar um repique forte num curto espaço de tempo, porque você precisa que a ação suba para você ter lucro. Então, esse é o cenário ideal para você aplicar uma estrutura como essa. Nesse caso, para dar lucro máximo, a ação precisaria passar dos R$33,76, beleza? Ou seja, ela teria que subir pelo menos R$2 do preço que ela está hoje. A gente sabe que Petrobras é bem volátil e eventualmente ela tem esses movimentos assim de 7, 8, 10% no mês, mas não é comum você pegar um movimento forte desse e acertar ali exatamente quando que ele vai acontecer, né, e tudo mais. Então, você precisa encontrar um cenário desse em que a ação tá tão barata que você tope assumir, caso ela continue caindo, e ao mesmo tempo você acredita que ela vai dar um repique de curto prazo. Então, nesse cenário, você pode aplicar essa potencialização de put. Bom, se você prestar atenção aqui, nessa venda de put eu receberia R$770. E se uma potencialização dessa der certo, você vai ali para R$3.000 aproximadamente, né? Isso não é 13 vezes o valor da venda de put, como eu falei no início do vídeo. Mas não é que eu enganei vocês, é que a gente ainda vai ver o segundo cenário, né? Se a gente for calcular isso aqui, vai dar cerca de 4 vezes o valor de uma venda de put tradicional, o que é uma baita potencialização. E ela é tão grande assim porque esse cenário da ação subir mais de R$2 no mês é difícil de acertar. Não é tão provável que você acerte um cenário assim. Mas se você consegue acertar um cenário desse, é um retorno
simplesmente explosivo. Então, se você consegue ver isso no mercado, tem essa convicção, e principalmente se a ação está num nível que você acha ela barata e você topa assumir na carteira, você pode aplicar essa potencialização de put. Vamos ver um segundo caso, né? Porque essa aqui foi a potencialização conservadora, ou seja, que você potencializou aquela venda de put e tudo mais, e que a ação precisa subir um determinado tanto ali, que é difícil de acertar, mas que é comum de acontecer, né? Geralmente Petrobras dentro de um mês se movimenta aí, 10% não é tão incomum que isso aconteça, tá? Vamos ver aqui agora uma outra simulação, que é quando a gente vai para um caso mais raiz, beleza? A gente tá vendo aqui de novo, né? O mesmo cenário, Petro 4, dia 15/5, que é hoje, com o preço de R$ 31,71, tá? O que nós vamos fazer? Vender uma put, né, para daqui a 25 dias, ou seja, com mais ou menos um mês de vida, no mesmo strike ali, R$ 31,76, recebendo ali 77 centavos. Só que agora, ao invés de montar essa travinha de alta do 32 para o 33,70, a gente vai montar essa trava de alta do 34,76 para o 35,76, beleza? Ou seja, uma trava de alta muito mais lá em cima, né? Muito longe do dinheiro. Só que o que acontece? Essa travinha de alta, a qual comprada custa 15 centavos e a vendida custa 8. Ou seja, para montar essa trava, você gastaria aproximadamente 7 centavos. Então, o que a gente fez aqui? Eu estou recebendo 770 na venda da put e estou gastando R$700 para montar 10 mil travas dessa, beleza? 10 mil travas dessa. E ainda sobrou R$70 no meu bolso. Inclusive, já que sobrou R$70, eu acho que dá pra gente montar 11 mil travas. Deixa eu ver aqui, ó. 11 mil travas e a operação vai sair no 0 a 0. Então vamos ajustar isso aqui, né? Pra gente extrair o máximo que é possível extrair dessa estrutura, tá bom? A gente fez aqui, foi vender a put, pegou o prêmio dessa put, investiu em 11 mil travas de alta com calls da Petrobras. E essas travas estão bem fora do dinheiro, ali do 34 pro 35,76, beleza? Ou seja, bem longe, né? Dado que a ação tá 31,76. Para essas travas, né, ficarem dentro do dinheiro, a ação teria que subir R$4, beleza? Que é mais ou menos 13%. Então, você tem que realmente acertar uma veia boa aqui, né? Tem que pegar um movimento de alta dessa ação muito forte, beleza? E como é que fica a nossa estrutura, então, né? A gente vai ver que o risco dessa estrutura ficou muito parecido. Vou botar em tela cheia aqui para vocês verem, tá? Deixa eu tirar, inclusive, essa curva de payoff. Pronto. Olha só essa estrutura em tela cheia. Acho que vocês estão enxergando. Então, no 31,71, que é o preço da ação, para baixo, né? Você vai assumir essas ações, beleza? Ou seja, você vai ter que encarteirar ela. Se você achou que a ação ia subir, montou uma sigil, errou, a sua punição é comprar a ação por 31,76, beleza? O pior cenário que pode acontecer numa estrutura dessa. Combinado? Então, se você avaliou a ação, ela é barata do ponto de vista fundamentalista, é uma ação que você toparia ter em carteira, você pode aplicar uma estrutura dessa. E o pior cenário vai ser você encarteirar a ação caso ela caia. Beleza? Nesse caso aqui, que a gente está fazendo essa sigil mais raiz, né, mais agressiva, o que acontece? A gente vai ter uma longa faixa aqui em que essa operação sai no 0 a 0, beleza? Essa faixa vai até o 34,76, tá? Então, se a ação ficar paradinha ali, né, dentro desse intervalo, você sai no 0 a 0. Todas as opções viram pó, né? A put vira pó, porque a ação está acima de 31,76, e todas as calls viram pó também, porque a ação está abaixo dos strikes das calls, beleza? Então a maior chance de acontecer aqui é um 0 a 0, beleza? É você sair, a ação ficar nesse intervalo. Ok. E o que acontece se você acertar? Se a ação de fato explodir e passar lá dos 35,76? Ora, a put virou pó. Então, essa obrigação você não tem mais. As duas calls deram exercício. Então, você vai comprar por R$ 34,76, vender por R$ 35,76 e embolsar esse R$1. Comprou por 34, vendeu por 35, R$1 é seu. Só que você fez 11 mil travas. Ou seja, o resultado dessa operação vai ser de R$11 mil. Esse retorno é muito, mas muito absurdo, ok? Se você for pensar, a ação se mexeu ali por volta de 13%. E o seu notional era ali alguma coisa como R$31 mil, que é o seu risco dessa operação. O seu lucro foi de
11 mil reais. Então você teve um lucro ali de 30 e pouquinho por cento, 31, 32, 33%, alguma coisa assim. A ação se mexeu só 13, mas você embolsou 30 e tantos por cento de lucro e sem ter a ação na carteira. Seu dinheiro ficou na renda fixa, bonitinho, rendeu mais 1% ao mês lá, que é mais ou menos que a renda fixa tá pagando, e você teve todo esse lucro absurdo de 30 e poucos por cento numa operação que o seu risco era simplesmente assumir a ação na sua carteira. Essa estrutura é muito poderosa. Ela pode ter retornos simplesmente explosivos com um risco muito razoável, que é assumir ações. Use com sabedoria isso aqui. Quais são os cenários em que você vai poder usar Seagull? Primeira coisa, a principal risco da Seagull é uma venda de put. Então você precisa estar disposto a assumir aquela ação na sua carteira. A ação precisa estar barata do ponto de vista fundamentalista, tá? Essa é a primeira coisa de todas. Segundo, a quantidade que você vai fazer de Seagull é muito importante. Você precisa fazer uma quantidade adequada para sua carteira. Você não pode fazer venda de put em excesso na sua carteira, porque senão você não vai ter dinheiro para assumir as ações. E mesmo que você faça ali dentro da sua máquina, você não vai usar 100% do seu capital numa estrutura dessas. Porque se der errado, você vai ficar 100% alocado numa única ação. Então controle muito bem essa quantidade de Seagull que você vai fazer. Eu sei que é tentador, você vai botar na simulação aqui e vai falar, poxa, se der certo eu vou ter um ganho muito relevante no capital, mas eu quero que você controle essa quantidade com muito cuidado, beleza? Porque se der errado, você vai ter que assumir essa quantidade de ações na sua carteira e você não quer ficar sobrealocado numa ação, alocado demais nessa ação. Terceira coisa, para fazer essa potencialização, você precisa achar um fundo. Então, além da ação estar barata, fundamentalista, ser uma ação de qualidade, você ter dinheiro para assumir ela, você vai ter que achar um fundo ali, você vai ter que achar um momento de inflexão dessa ação, um momento em que a ação vai bater no fundo e vai subir muito forte depois. Esses momentos não acontecem o tempo inteiro, então você vai utilizar Seagull de vez em quando. Não é toda hora que você vai montar uma estrutura assim, é de vez em quando você vê que tem uma possibilidade de você ter uma alta muito expressiva, muito rápida numa ação no curto prazo. Eu vou abrir minha tela novamente aqui para vocês, para a gente dar uma olhada nos gráficos e ver quais seriam bons momentos para você ter aplicado uma Seagull em algumas ações. Então vamos começar com Petrobras, aqui no passado recente de Petrobras, né, desde 2024. Olha só, cara, olha essa queda de Petrobras que absurda, né? Deixou um gapzão absurdo aqui, né? E continuou caindo, né? Depois que deixou o gap, ainda caiu mais 4, 5%, tá bom? Deixa eu dar um zoom aqui pra gente olhar. Então, esse gap aqui que a gente tava vendo, né? Se você montou uma Seagull nessa região aqui, olha só, ela ficou alguns dias nessa região, né? Do dia 8/3 até o dia 25/3, mais ou menos, tá? Se aqui no meio desse intervalo você conseguiu montar uma Seagull, olha só que interessante, né? A ação subiu 25% no futuro próximo. Se você pegar só um pedaço aqui, né, 10%, ó, já daria o lucro máximo ali naquela Seagull, né, 10, 12% já daria o lucro máximo naquela Seagull que a gente estaria montando, tá bom? Então, daria para ter montado uma Seagull aqui e ter tido um retorno muito bom. Mas olha só que louco, né? A ação tinha caído, né, quase 20% num curto período de tempo. Então, esse tipo de oportunidade não aparece o tempo todo. Aqui foi em março de 2024. Quer ver um outro momento que teria sido bom? Aqui, ó, nesse fundo aqui. Se você for olhar, essa oportunidade foi em março. Essa aqui já foi em junho. Beleza? Então você ficou meses ali sem fazer nada. Se você conseguiu montar nessa queda aqui, né, você conseguiria ter feito ali, né, o lucro máximo de uma Seagull tão agressiva quanto essa, ó, porque subiu 14%, beleza? Provavelmente, se você montou mais ou menos nessa altura, que era a resistência aqui, desculpa, o suporte aqui anterior, né, talvez você tenha conseguido ter lucro também, porque a ação subiu 10%, então você talvez não teve o lucro máximo, né, mas teve um bom lucro também. Ou também, se você montou um pouco menos agressiva, né, você pode ter pegado o lucro máximo de uma Seagull um pouco menos agressiva também. Pode ter acontecido, tá? Então, uma no mês 3, uma no mês 6. Aqui foi uma outra oportunidade, ó. Perceba que no mês 7 não teve. A ação tava aqui em cima, tal, brincando. Depois no mês 8 teve, né? Se você montou aqui perto desse fundo, a ação disparou muito aqui, né? Chegou a subir 16% em coisa de 20 dias, 21 dias e tal. Ou seja, teria dado certo também essa Seagull, tá? Se você pegou um pouco mais acima aqui, perdeu o timing, ó, uma Seagull também teria dado certo, beleza? Depois, a próxima oportunidade que a gente teve, deixa eu ver, essa aqui não, essa aqui, ó, no mês 11, tá? Então ficou alguns meses de molho de novo, no mês 11 teve outra, olha só, a ação subiu lá 13%.
beleza? Então você conseguiria ter feito uma Seagull bem sucedida aqui, mesmo que usasse da mais agressiva. Depois, olha quanto tempo até surgir outra oportunidade. Veio surgir aqui em março do ano seguinte. Beleza? Então você ficou lá 4, 5 meses fazendo outras coisas, outras operações. Em março do ano seguinte, ela fez outro fundo aqui. E outra, tá? Era um fundo bem difícil de ver. Eu acho difícil que alguém tivesse acertado isso aqui. Mas como foi uma queda muito rápida, né? Ela veio aqui de 38 para 34, muito, muito rápido, né? Tem uma queda em poucos dias aqui. Talvez alguém tivesse se animado a montar uma Seagull aqui e teria sido muito bem sucedida, né? A ação subiu lá 11%, a chance de você ter acertado uma Seagull numa alta dessa foi muito grande. Olha só, outra queda muito vertiginosa. Se você tivesse feito aqui nessa resistência, teria assumido a ação, né? Teria perdido a Seagull. Se tivesse feito nessa resistência aqui, né? Não sei se vai dar certo ou não, mas teria passado um bom sufoco aqui, né? Porque a ação continuou caindo depois disso aqui, né? Caiu ali 5% e fez fundo aqui, ó, nessa região de novo, que é a mesma região daqui, ó. Tá? Fez o fundo aqui, você poderia ter montado uma Seagull. Será que daria certo? A ação já subiu cerca de 7%. Se fosse a Seagull conservadora, provavelmente você já estaria saindo aqui com um bom lucro no bolso. Agora, se foi a Seagull agressiva, a ação ainda teria que subir aqui, né? Mais um pouquinho, mais uns R$2 ali para você conseguir sair com aquele lucro máximo estrondoso que a gente mostrou. Ela vai fazer isso? Não sei. Tem uma chance boa? Tem uma chance razoável de, se você montou aqui, você conseguir ter sucesso aí na Petro. Lembrando, pessoal, é muito mais fácil olhar o gráfico à esquerda, né? Depois que as coisas já aconteceram. Será que aqui você teria tido essa ideia de fazer essa Seagull, né, nesse fundo? Ou você não ia saber que aqui era um fundo, né, para poder marcar essa Seagull? Será que nessa região aqui, em que tá todo mundo falando mal de Petro, né? Ah, vai dar ruim. Você teria montado uma Seagull aqui, né? Não sei. Tá? Muito difícil de saber. Será que nesse ponto aqui você teria montado uma Seagull? Olhando para trás é muito claro, mas olhando para a direita do gráfico é muito difícil de fazer essas previsões. Por isso que a Seagull é uma estrutura tão difícil de acertar. Mas o fato é, se você tem uma boa noção, né, de análise fundamentalista, de análise gráfica também, e já é experiente aí no mercado, né? Já viu esses vai e vens das ações, está acostumado com isso. E principalmente se você cumpre aqueles primeiros pré-requisitos, né? Topa assumir a ação, tá barata a ação, você fez uma análise e acha ela barata, você acha que vai ter um movimento de alta, você pode aplicar essa potencialização. Beleza? E finalmente eu vou mostrar também aqui na minha tela para vocês um negócio interessante, que é o seguinte: você não precisa necessariamente fazer a Seagull naquele mesmo mês, né? Você pode aplicar ela meses para frente. Então eu trouxe esse outro exemplo aqui para vocês verem, de uma Seagull super agressiva também, só que ao invés de 25 dias eu botei para 45 dias, ou seja, você tem um pouco mais de tempo até aquilo dar certo. E novamente, né, você conseguiria montar e teria um retorno muito explosivo ali também, na casa dos R$9.900, ok? Então dá para montar ela para 2 meses e tudo mais, você teria um pouco mais de tempo para essa Seagull dar certo, né? Mas ao mesmo tempo, se ela der certo muito rápido, você colhe menos lucro, porque tem muito tempo até o vencimento dessas opções. Então, escolha sabiamente aí como você vai montar a sua Seagull. Bom, e antes de eu fazer minhas considerações finais aqui sobre essa estrutura, eu queria deixar um pequeno aviso aqui sobre o curso Aprenda Operações Estruturadas. Em junho, esse curso vai acabar, vai parar de ser vendido. Beleza? Eu vou transformar o conteúdo desse curso numa mentoria, beleza? Ele foi ficando mais e mais completo ao longo do tempo, tem 5 anos que eu melhoro esse curso, coloco conhecimentos novos, experiência nova, acumulo aí depoimentos de pessoas que, enfim, foram muito bem sucedidas aplicando as coisas que eu ensino no Aprenda Operações Estruturadas. Ele vai virar uma mentoria, vai acabar ficando bem mais caro, né? Porque eu vou estar ali pessoalmente ensinando essas coisas para os mentorados, tá? Então, se você quer ter acesso a esse curso, nesse formato, com aulas gravadas, com acesso vitalício, vou te convidar a comprar agora, beleza? Porque em junho vai findar a venda desse curso, beleza? Eu vou te aguardar lá do lado de dentro pra gente poder estudar juntos. Tem grupo de alunos, tem um assessor que fica lá no grupo, oferece boas condições para vocês poderem operar as opções também, né? Boas condições de exercício, etc. Tem vários bônus, as planilhas que eu utilizo, tá tudo lá para você fazer download também. Então eu realmente recomendo que você entre agora, tá? Faça isso agora, porque em junho não vai ser mais possível, né? Depois que passar a data do vencimento, eu não vou mais comercializar esse curso. Então,
clique, tem acesso vitalício e entre lá na minha turma. Bom, e as considerações sobre a Seagull, né? A Seagull é uma estrutura muito agressiva, beleza? Se você tomar todos os cuidados para aplicar a Seagull, ela pode ser uma estrutura muito vencedora. Principalmente se você tem um perfil um pouco mais de trading, tá? Não é muito o meu perfil, né? Eu gosto ali de ficar extraindo aquela rendinha da carteira, assim como eu faço lá na minha carteira pública, que é a pinga-pinga. Mas, se você tem um perfil mais de ficar olhando o mercado, de tentar prever os movimentos do mercado, e você acerta nisso, né? Você é bom nisso, tudo bem você usar uma Seagull de uma forma inteligente para alavancar esse trade, tá? E a consequência dela é muito tranquila, que é você assumir ações na sua carteira. Então, se você cumprir aquele pré-requisito de fazer com ações baratas, ações que você gosta, você já teria na carteira, que tem qualidade, tudo bem. Você pode fazer a Seagull e o pior que vai acontecer é você assumir ações na carteira. Use essa estrutura com muita sabedoria. Não é todo mês que dá para fazer Seagull, tá? Tem alguns momentos que ela fica mais propícia, que é exatamente nas grandes quedas, né? Depois de uma grande queda da ação, geralmente vem uma recuperação e é aí que você pode aproveitar para montar uma Seagull. Se você acertar uma, duas no ano, tá ótimo, beleza? Porque o retorno dela é tão expressivo que acertando uma ou duas no ano você já tá bem, né? Já tem um retorno muito bom com essa operação. Beleza? Se você gostou desse vídeo, achou valioso, eu vou te pedir para compartilhar esse vídeo com um amigo, tá? Para ajudar aqui o canal Igor Educação a crescer e para divulgar informações de qualidade para seus amigos também, porque tem muita informação ruim por aí. Então aproveita, compartilha esse vídeo. E se você recebeu esse vídeo, esse amigo gosta muito de você, tá bom? Fique sabendo disso aí. Então compartilha aí com os amigos que você gosta, que você quer ver vencendo no mercado também. Bom, e já que você gosta de potencializações, eu vou deixar aqui do lado um vídeo sobre a Equity Butterfly, que é uma potencialização de venda coberta, beleza? Então clica nesse vídeo aqui e você vai ver tudo sobre essa potencialização. Vai ser um prazer te receber no próximo vídeo ou na minha turma do Aprenda Operações Estruturadas. Grande abraço.